Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Simone e hoje nós vamos falar sobre hobby e trabalho, profissão. Primeiramente, eu queria começar esse vídeo perguntando pra ti: tu tem um hobby? Tem algo que tu faça pelo simples prazer? Sabe aquela coisa que tu faz que tu não precisa ser boa? Ou tu não precisa necessariamente ganhar dinheiro com aquilo? Tu só faz porque te faz bem, te relaxa, é bom, é prazeroso, é o teu tempo bom contigo mesma, é o teu amor próprio. Quase como se tu consegue transcender fazendo aquela atividade. Quando a gente tem hobbies que nos causam isso, é uma sensação tão boa, é uma sensação gratificante de sentir aquele prazer. E hobby é exatamente isso por definição. É uma atividade sem fins lucrativos, onde a gente não precisa lucrar com isso, onde a gente pode fazer simplesmente porque nós queremos, estamos afim ou estamos treinando as nossas habilidades. Vamos parar para pensar quantas coisas a gente consegue melhorar, exercer tendo um hobby. Quando a gente fala de coisas artísticas, manuais, a gente trabalha muito a paciência. A gente trabalha o tempo de espera daquilo ficar pronto. Vamos pensar num bolo. Um bolo não assa rápido porque tu quer que ele asse rápido. Um fermento não cresce porque tu quer que ele cresça. Ele cresce no tempo dele. Quantas coisas do meio artesanal, de uma pintura, de uma peça que tenha que secar, que tenha que produzir, de um crochê, que tu vai fazer aquilo por muito tempo e aquilo demora para ficar pronto. E às vezes tu erra e tu tem que voltar e tu tem que desmanchar. Isso exerce coisas importantíssimas para o teu dia a dia, para te conseguir ter mais paciência, para te entender os prazos das pessoas, para te entender as tuas próprias limitações e saber que talvez tu não seja tão acelerada assim. Talvez tu possa exercer mais essa paciência contigo mesmo. E é muito bom quando a gente faz coisas que também não estão ligadas ao meio digital, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dizer que eu tenho muitos hobbies, eu gosto de muitas coisas e pratico muitas coisas diferentes. Faz alguns anos que eu meio que coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma coisa nova por ano. Então eu aprendi a pintar em aquarela, fiz bolsa de crochê, pintei coisas de cerâmica, gesso. Eu fui para a área da panificação, aprendi a fazer fermento natural, fiz pão com fermento natural. E cada ano eu fazia uma coisa diferente, cada época eu aprendi uma coisa diferente. Eu aprendi a plantar, a cuidar de planta. Isso me fez tão bem, porque isso eu tive ensinamentos tão legais, tão bons pra mim, quando eu analisei que uma planta, por exemplo, ela precisava de rega todos os dias, ou regas uma vez por semana. E se eu esquecesse dela, e se eu nunca mais olhasse para ela, às vezes ela ia crescer, às vezes ela ia morrer. E isso é muito como a gente lida mesmo, né? Se a gente esquece algo dentro da gente, às vezes floresce e às vezes morre. E quanta coisa a gente aprende tendo hobbies, fazendo algo sem ser com intuição de ganhar dinheiro. Cuidar de planta, fazer um pão, tudo isso nos ensina a ter muita paciência. Porque as coisas não acontecem como a gente quer. As coisas acontecem como elas acontecem. O fermento não vai crescer rápido porque tu tá ali apressando ele, dizendo vamos de uma vez. Não, ele tem o tempo dele, ele precisa descansar. Eu levei ensinamentos muito importantes
através de hobbies. No hobby de fotografia, por exemplo, eu aprendi a enxergar o meu ponto de vista. Se eu tiro uma foto, a foto representa como eu enxergo aquele momento. E sim, eu tenho um olhar criativo sobre as coisas. Eu enxergo coisas que muitas pessoas passam despercebidos. E isso é o meu olhar. E quando a gente tem hobbies e tem essa sensibilidade no olhar e vai em busca de coisas que a gente gosta, a gente se conhece. Só que muitas dessas vezes, quando eu comecei a fazer esses hobbies, eu me deparei com uma situação de: por que tu não faz pra vender? Por que eu não faço pra vender? É verdade, eu sou boa nisso. Eu posso ficar melhor ainda e ganhar dinheiro com isso. Então, várias vezes eu pensei nisso mesmo. Eu disse, nossa, eu tenho uma coleção de coisas que eu já pintei, eu posso vender. Eu vou fazer pão, de repente, pra vender. Pode ser? Pode ser. Mas será que eu realmente queria fazer aquilo pra vender? Será que aquilo realmente seria a minha profissão? Eu seria boa naquilo? Ou eu sou boa naquilo porque eu faço por hobby? Porque eu escolho os melhores ingredientes para fazer a minha comida. O meu pão, ele demora, então ele tem o tempo dele, ele faz daquele... E isso é porque é pra mim. Porque eu quero comer daquela forma, porque aquilo faz sentido pra mim. E não necessariamente eu tenho que lucrar com isso. E quantas vezes eu vejo, reparo nas pessoas que a gente busca os hobbies e automaticamente já vira uma chavinha que a gente tem que ganhar dinheiro com aquilo. E quando a gente transforma isso em algo que tem que dar dinheiro, ele para de ser legal. Porque daí vira uma obrigação de que eu tenho que ser boa, de que as coisas têm que ter sentido, de que eu tenho que lucrar, que aquilo vai ter que me dar dinheiro. E daí perde toda aquela sensibilidade que tinha quando aquilo era hobby. E sim, tem muitos hobbies, tem muitas coisas que nós começamos como hobby, evoluímos e vemos que aquilo ali de fato dá dinheiro e eu posso profissionalizar aquilo ali. E tá tudo bem, e é muito legal. Mas nós temos que saber identificar quando é hobby e quando não é hobby. Eu vejo que hoje em dia, nós mulheres temos muitas habilidades e nós conseguimos ser boas em muitas coisas diferentes. Então, de fato, tu conseguiria fazer dinheiro com muitas coisas diferentes. E o lance de ter que escolher uma só, ou focar em uma coisa e ser boa naquilo e ganhar dinheiro com aquilo, é bem difícil. Mas é tão bom quando a gente vai se descobrindo, quando a gente vai se conhecendo, as coisas vão ficando mais legais pra gente. A gente vai exercitando aquilo que faz sentido pra gente. E todo esse movimento, toda essa questão de praticar algo sem ter essa pressão, faz com que as coisas fluem naturalmente. Às vezes não, às vezes realmente tu não é boa em trabalhos manuais, tu não é boa naquilo, daí tu vai buscar hobbies que não têm relação com isso, como por exemplo, uma leitura, como por exemplo, uma fotografia, algo que não tenha que ter um trabalho manual. E pode ter o hobby que tu quiser, fazer aquilo que faz sentido pra ti. Mas como é importante a gente olhar e definir assim, não, isso é o meu hobby. Porque eu vou fazer com todo amor e carinho. E eu não espero ser a melhor do mundo nisso, porque isso é o meu hobby. É algo que eu não preciso lucrar. Que eu não necessariamente tenho que ganhar dinheiro com aquilo ali a qualquer custo. Ou que eu tenho que vender aquilo ali. Recentemente eu estava conversando com uma amiga, aconteceram duas situações que me depararam com isso. E eu queria trazer aqui pra vocês. Eu estava conversando com uma amiga, onde ela comentou assim, eu comecei a fazer um crochê, achei muito legal, e eu poderia vender. Eu disse, poderia ganhar um dinheiro extra fazendo crochê, seria bem legal. E depois de alguns dias ela disse, não poderia, é muito difícil, é muito ruim, né, tem que desmanchar muito, eu não tenho muita paciência pra isso, eu acho que pra mim não serve.
Eu disse isso, mas não desiste. Continua fazendo como hobby. Te aprimora nisso. Vai fazendo, vai treinando. Vai treinando a tua paciência de fazer, de desmanchar, de fazer de novo. De entender que aquilo ali talvez vai ficar imperfeito e tá tudo bem. Porque foi feito com as tuas mãos. Por ti. E as coisas, quando não são feitas através de uma máquina, muitas vezes são imperfeitas. Outra situação que aconteceu foi de uma prima minha, que estava fazendo uns bonequinhos de biscuit. Eu não lembro direito como que construiu a conversa, mas nós chegamos num assunto de eu não vou vender. E aquilo ali eu fiquei pensando assim, bah, mas dava pra fazer, não sei o que. Eu pensei assim, dava pra fazer. Porém, como é bom quando a gente identifica que aquilo não é pra vender. Aquilo é porque eu quero fazer. E eu quero fazer a minha arte sem pressão de uma demanda de um cliente. Porque uma das grandes diferenças aqui, por exemplo, do design para arte, é que a arte muitas vezes eu faço para mim. É a minha arte e alguém compra o que eu tenho para te ofertar. E o design, não. O design é eu faço a arte para ti. A arte é tua. É pro teu público, é pro teu cliente. E eu, como artista, faço a arte para ti. Eu sou a designer. Eu construo algo para ti, com o objetivo de ser teu. E quando a gente é artista, é o meu ponto de vista, é a minha visão, e tu compra a minha visão. Então é a minha fotografia, é a minha pintura, é o meu ponto de vista, é a minha visão de mundo que tu acha bonito e tu compra a minha arte. E essa é uma diferença, né, entre um designer e um artista. E eu tive que entender isso. Até numa questão de o que eu faço não é para mim. O que eu faço é para os meus clientes. Tem que fazer sentido para os meus clientes. Quantos profissionais que nós vemos que fazem trabalhos para si e não para os seus clientes? Constroem casas e arquitetos que planejam casas instagramável, com conceitos maravilhosos, mas para ele, para o próprio ego dele, e não necessariamente para o cliente. E o meu design é feito para o meu cliente, para atingir os objetivos dele, para que ele consiga se ver refletido naquela marca, para que ele consiga se identificar com aquilo e diga, isso aqui é feito para mim. E essa é uma grande diferença. Mas quando a gente fala em hobby, a gente entra aqui no lugar de que a gente não se permite muitas vezes ter hobby. Porque a gente precisa ser produtiva. A gente busca sempre essa evolução, busca sempre essa alta produtividade de fazer tudo com um propósito, tudo um porquê. Então eu não posso fazer algo simples, eu não posso me permitir fazer algo simplesmente pelo prazer. Simplesmente porque eu estou a fim de fazer. E muitas vezes eu vejo que a gente coloca isso como uma profissão para suprir essa necessidade. E daí eu consigo fazer aquilo que eu gosto, mas ao mesmo tempo ganhar um dinheirinho com aquilo para que eu tenha um motivo para continuar fazendo. Porque se eu ficar fazendo aquilo muito tempo sem um propósito, aquilo não vai me fazer bem, porque afinal de contas eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo outras coisas mais úteis. Às vezes é difícil, né? E eu falo isso num lugar de uma pessoa com uma vida completamente diferente da tua vida. Uma realidade completamente diferente. A minha realidade é única, é a minha realidade. A tua é a tua. Tu tem filho, tu tem marido, tu tem casa, tu tem um monte de outras questões. Aqui eu não estou aqui te falando o que tu deve ou não fazer. Mas sim eu estou trazendo uma questão de quanto que é hobby. E tu te permite ter um hobby. E tu faz aquilo porque realmente tu quer fazer. E quantas coisas a gente leva para o lado profissional
para se permitir fazer, para que tenha uma justificativa. Eu sempre tenho que ser produtiva, eu sempre tenho que dar o meu melhor e fazer, e sempre ganhar em cima de tudo. Será que eu sempre tenho que ganhar em cima de algo que era pelo simples prazer? É para isso que eu queria trazer o vídeo de hoje, pra gente pensar um pouquinho o que de fato é hobby pra gente e o que não. O que é profissional, o que sim, eu posso ter um hobby muito bom e ser boa naquilo e sim virar a minha profissão, mas olhar pro hobby com esse olhar de se desenvolver. O que eu aprendo com o meu hobby? Quais são as minhas soft skills, que são as nossas habilidades sutis, que a gente está exercendo, como paciência, persistência, diminuir a nossa ansiedade, esperar o tempo das coisas, de mostrar o nosso ponto de vista, de ter um ponto de vista. São algumas das habilidades que a gente consegue tendo um hobby, olhando para isso e cuidando disso. E quantas vezes a gente se sente mais produtiva quando a gente passa 1 hora praticando um hobby legal, algo que seja bom para mim, do que passar 1 hora olhando o celular na internet, só rodando feed. Quando eu pinto, eu gosto de pintar em aquarela, e quando eu pinto, eu sinto que a hora passa de um jeito que eu não sei explicar. Às vezes eu entro num lugar tão criativo, tão legal, que eu só tô deixando ele acontecer, que eu nem sinto o tempo passar. E que aquilo ali me faz tão bem, porque esvazia a minha cabeça, dá um lugar de neutralidade, assim, de ai, tá tudo bem. E sim, eu tenho coisa, tenho, mas amanhã eu resolvo, outra hora eu faço. Agora aqui eu estou presente. Com isso, eu consigo diminuir a minha ansiedade, eu consigo diminuir a minha pressão de que tudo tem que ser para ontem, eu consigo viver no único momento que existe, que é o presente. Eu consigo centralizar a minha cabeça, a minha mente no agora e perceber que a minha mão está fazendo aquilo, que a minha cabeça está focada só naquilo que eu estou praticando e que eu estou curtindo aquele momento. E pra mim, hobby é isso. Pra mim é estar presente naquele momento, fazer algo que faça sentido pra mim ali, e não necessariamente que eu tenha que lucrar com isso, ou que isso seja útil para alguém, ou que isso tenha que me dar dinheiro, ou que isso seja realmente algo que vai ter um propósito maior. Às vezes o propósito é porque eu quero comer um bolo bom, às vezes o propósito é porque eu quero decorar a minha casa com a minha obra de arte. Às vezes o propósito é que eu quero presentear alguém que eu amo com aquilo que eu fiz de uma maneira tão especial. É sobre isso. Às vezes é sobre isso. Às vezes eu quero ler um livro de fantasia, de romance, porque a minha vida é muito dura. Porque a minha realidade é muito difícil. Que naquele instante eu esteja vivendo o presente de uma forma muito orgânica, muito natural. E que seja bom pra mim. E sem ser algo que eu tenha que ganhar dinheiro, que eu tenha que ser incrivelmente maravilhosa naquilo. Uma das coisas que eu acho mais legais no trabalho manual, no trabalho artístico, e que trabalha muito na minha cabeça, é o perfeccionismo. Porque eu vejo uma referência muito legal e eu penso, quero assim, vou fazer, não sei nada a ver. E eu me cobro muito porque não está bom ainda, vou fazer de novo. Não está bom ainda, vou fazer de novo. Porque eu quero que fique perfeito. Mas às vezes aquela referência foi feita por uma máquina. E eu não tenho aquela máquina. E eu não sou uma máquina. E eu fiz na mão. E as minhas habilidades talvez sejam diferentes. E quando a gente aceita também quem a gente é agora. Eu ainda não sou aquilo que eu quero ser. Eu ainda não sou boa o suficiente naquilo.
mas é isso que eu sou agora. É isso que eu tenho agora. E essa é a habilidade que eu consegui adquirir agora. Aceitação. Eu quero melhorar? Quero. Eu quero fazer aquilo melhor e gosto de fazer isso. E o objetivo é melhorar. Eu vou treinar, vou estudar, vou fazer. Vou treinar porque eu quero treinar. Porque eu quero ficar melhor nisso e eu quero que isso vire cada vez mais esse hobby. Que eu quero que fique boa nisso. Não para vender, mas sim pelo meu prazer. Pelo meu perfeccionismo. Para mim olhar aquilo e dizer assim, nossa, que legal, olha só como eu comecei. Eu comecei desse jeito, agora eu já tô fazendo assim. Que incrível, eu evoluí naquilo. Com persistência, com calma, com empatia por mim mesmo, com cuidado comigo, sem julgamento ruim, sem aquele pensamento de tu não presta, não faz nada de bom, olha só que bosta que ficou isso. Com cuidado, com carinho, pelo teu processo. E isso nos ajuda no nosso trabalho. Isso nos ajuda na nossa vida. Então, querendo ou não, o hobby sempre vai nos proporcionar algo para a nossa vida. Mas não necessariamente sempre precisa ser financeiro. E tem que ser uma obrigação. Às vezes é tão bom a gente se permitir fazer algo meia boca. Era o que dava para fazer hoje e é isso. Hoje eu não tô muito bem. Como que tu está hoje? É isso. Hoje o que eu consegui foi isso, tá? Tudo bem. Então, a tua entrega hoje é isso. Isso é quem tu é hoje. Amanhã talvez tu seja melhor. Hoje, tu tá desse jeito. E reflete na tua arte, no teu hobby, enfim, na tua atividade, reflete quem tu está sendo hoje. Então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de seguir, dar joinha aqui embaixo, enviar para aquela amiga que tem essas dificuldades, que não consegue ter um tempinho ali para fazer o seu hobby, aquilo que ela realmente gosta. Um beijo e até mais.